pontos para matéria cálculo 1. Hoje é o dia da minha despedida da organização. Foram 18 edições que eu ajudei a organizar, no final de 2013 até o ano de 2014. Eu gostaria de agradecer ao mentor do Café Geológico, o Janine, que acho que ele não está aqui, ao meu orientador, André Salgucci, que esteve presente em quase todas as edições, exceto quando ele estava apoiando, a todos os palestrantes, alguns estão aqui, os que sugeriram pautas, aos que participaram da divulgação e a todos que compareceram para prestigiar esses eventos. Espero que as palestras tenham sido interessantes e chegou o momento de fazer a saudável alternância do campo. A partir do próximo Café Geológico, nós vamos ter uma equipe de alunos da graduação e da pós na frente da organização. Então, eu gostaria de apresentar o Dailson, o Marcelo, professores, alunos e outros interessados em fazer apresentações. Por favor, entrem em contato com eles. A partir da próxima palestra, eu já vou passar o contato para sugestões e qualquer crítica também. Vocês ficam à vontade de mandar termos e propostas. Essa organização do próximo café, aliás, esqueci de botar aqui, vai ser a respeito da crise hídrica de São Paulo. Já está a cargo dessa equipe e algumas edições já estão no forno. Tá? Uma do professor Luigi, do Instituto Oceanográfico, o professor Paulo Roberto e o Trilô, aqui da casa. Hoje nós contamos com a presença do Mauro Rosival, que é analista sênior na divisão de energia do Banco Bradesco de Investimentos. O trabalho do Mauro é, entre outras coisas, de aconselhar investidores em aplicações do mercado de energia no Brasil e no mundo. Para tanto, ele acompanha com muita atenção o que ocorre nesse setor e vai repartindo um pouco desse conhecimento conosco. No meu primeiro contato com o Mauro, nós conversamos sobre o tema da palestra. Ele sugeriu o tema do momento, Petrobras, que passa pelos seus piores momentos, atravessando crise financeira e política. Sugeriu também o título de divulgação, Petrobras, a escolha de Sofia. Como temos uma plateia jovem aqui, que eu acho que não sabe o que significa esse termo, né? Eu achei que era interessante dizer o que significa e até sugerir a gente mudar o título. Né? Esse termo, a escolha de Sofia, foi o título de um livro de William Styron, publicado na década de 70, e foi seguido por um filme, estrelado da Meryl Streep. Ele conta a história de Sofia, uma polonesa que durante a Segunda Guerra Mundial foi deportada para Auschwitz com 2 filhos pequenos, uma menina e um menino. Né? Na chegada do campo, o oficial nazista ele selecionava quem morria e quem tinha uma chance de sobreviver, e ele deu uma escolha para Sofia, qual dos filhos ela queria que sobrevivesse. Então é uma decisão horrível, e para saber o que aconteceu vocês vão ter que ver o filme. Bom, esse é o momento da Petrobras. Escolhas que vão afetar todo mundo no Brasil, terem um impacto na vida de muitos geólogos que optarem por seguir o caminho do petróleo e derivados. Eu agradeço o Mauro por aceitar o convite. Ele próprio sugeriu que a palestra seja em forma de interação, então se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, podem interromper, é isso, né? Então agora a palavra está com você, Aldo, por favor, fala no microfone, porque tá, o pessoal, tem gente lá embaixo, tá bom? Tá ótimo. Eles enxergam ou só ouvem? Enxergam também, tá. Eu tenho alguns slides de apoio que estão chegando. Então eu vou começar a conversar um pouco, entender um pouquinho melhor vocês, vou explicar um pouquinho melhor o que eu faço e assim vamos tentar em primeiro lugar, eu agradeço ao interesse, a presença de vocês também. E para começar a falar um pouquinho do que eu faço, eu acho que o André deu um bom resumo. Basicamente eu sou uma das poucas pessoas, eu acho que no mundo a gente conta praticamente nos dedos analistas de investimentos que são focados em empresas de petróleo, ou seja, eu cubro, tenho no meu universo de cobertura umas 10, 12 empresas, dentre elas Petrobras. O trabalho é 24/7, a qualquer hora que sai alguma coisa,
eu preciso basicamente analisar e mandar essa informação para clientes na América do Norte, Europa, Ásia, Oriente Médio, América Latina, de uma forma geral. E basicamente, eu sou quase um escritor, porque eu fico escrevendo relatórios e basicamente a cada final de relatório, a cada trimestre, a gente acaba fazendo essas rodadas ao redor do planeta e encontrando esses investidores olho no olho para ajudar a definir esse processo de investimento, tanto para comprar quanto para vender. Ou seja, eu não estou aqui ou trabalho para convencer ninguém a comprar Petrobras ou qualquer outra empresa de petróleo, açúcar e álcool, petroquímicas. O papel é ajudar os investidores no processo de decisão de pôr ou tirar dinheiro. No meu caso, de Petrobras e outras empresas. Isso é o que eu faço nesse momento. Dentro da minha história de vida, eu comecei trabalhando na indústria, iniciei minha vida profissional na Nestlé, então depois eu fui para banco, área internacional. Depois acabei encontrando a área de investimentos, onde eu fiz carreira, já cobri empresas de cigarros, bebidas, para começar uma vida mais alegre, profissional, varejo, papel e celulose, bancos enfim, trabalhei nisso no lado que a gente chama de buy side, que é o lado do investidor, aquele que acaba captando a poupança de vocês, os fundos de pensão, todos esses fundos onde vocês aplicam. Depois disso, eu fiz trabalho na área de investimentos, que é onde eu estou hoje, que eu voltei. Trabalhei em área de fusões e aquisições, Structured Finance, que é basicamente montar operações estruturadas para fazer dinheiro para projetos, Venture Capital, Private Equity, consultoria de gestão, e voltei então para essa área. Possivelmente eu vou falar bobagem sobre petróleo ou geologia, vocês conhecem mais do que eu, não esqueçam que eu tenho o meu viés, é um viés de investimentos, e basicamente o que eu vou tentar hoje aqui passar para vocês é um pouco do que eu conheço, das minhas opiniões e das versões, tentar passar para vocês uma versão do que tem sido esse universo de petróleo, mercado de petróleo, especialmente no Brasil, mas obviamente é um mercado global. A história da Petrobras, o que aconteceu com ela, o que vem acontecendo com ela, falar um pouco do processo de dinâmica de preços, produção, discutir um pouquinho o famigerado pré-sal, que é alvo de tanta controvérsia. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco de etanol aqui no Brasil, discutir um pouco dos resultados da Petrobras, como eles se formam e como a política hoje de preço, a política de governo para a Petrobras coloca ela numa posição. É uma posição muito curiosa. A Petrobras é uma empresa única no mundo hoje, porque ela é uma empresa de petróleo que não necessariamente ganha dinheiro quando o petróleo sobe, não necessariamente perde dinheiro quando o petróleo cai, e às vezes ela fica invertida nessa curva. Quando o petróleo sobe, ela acaba tendo compressão dos resultados, e quando o petróleo cai, ela acaba sendo uma opção com relação às outras. Vou discutir um pouco como a gente faz a avaliação dela. Isso é uma avaliação para investimento, não é para compra e venda, é mais para investimentos, mas acho importante para vocês que não são da área entender um pouquinho como é que funciona esse processo que acaba movendo não só a Petrobras, como outras empresas, mineração, commodities em geral, acho que valem bem, e dos desafios que a gente tem para a Petrobras. Só para ilustrar um pouquinho, uma
título, né? A gente falou escolha de Sofia, até agradeço pela explicação. Esse foi o título que eu usei para um relatório que explicava basicamente a história do pré-sal. E esse foi um relatório que eu fiz em 2012, 2011, onde pela primeira vez eu consegui identificar com clareza a taxa de declínio de produção da Petrobras, que era muito diferente do que a gente ouvia por aí. E quando a gente fez a investigação disso, a gente entendeu que a melhor hipótese para aquela queda, para aquela grande virada na produção da Petrobras, estaria ligada à descoberta do pré-sal. Então, alguém aqui tem um palpite para o que deveria ser uma queda de produção de uma empresa? Alguém já ouviu o que deveria ser a queda de produção de petróleo de uma empresa? Qual o número? A queda de produção de petróleo? Seria a taxa, né? Vai caindo, né? Tem bastante produção mais madura, com o tempo o petróleo vai declinando a produção. Você teria uma taxa na cabeça? Eu sei que a baixa de campo já está caindo, que é a principal produtora, né? Pois é. Aí você tem novas áreas que talvez cubra, né? Esse declínio, né? Essa é a ideia. É a ideia. Se você perguntar para qualquer executivo de petróleo, especialmente da Petrobras, qual é a sua taxa de declínio, a primeira resposta que você vai receber é que ela é entre 7% a 10%. Quando a gente pega os números, o que a gente acaba vendo é que essa taxa é muito maior do que 7% a 10%. Hoje a gente tem no Brasil um número grande de postos ativos. Você tem ideia do número desses postos? São mais de 9.000 postos ativos. Diferente, eu acho, de quase todos os outros países, no Brasil a gente tem a Agência Nacional do Petróleo, ela divulga todo mês um banco de dados dela que mostra poço por poço qual foi a produção de petróleo, outros líquidos, água e gás. Esse é o Marcos, que trabalha comigo, tem a difícil tarefa de ficar correndo processando esses milhões de dados. E primeira curiosidade, eu acho que a Petrobras, não sei se vocês sabem, é a maior produtora, possivelmente a maior produtora de água do planeta. Hoje em dia a Petrobras, ela está quase, ou talvez já passou, pode estar produzindo mais água do que petróleo. E quando a gente começa a mexer com todos esses dados desses postos, o que a gente observou é que a taxa de declínio da Petrobras tinha passado dos 40%. Poxa, a empresa tem uma reserva, que o pessoal diz, mais de 10 anos. Se a gente tem uma taxa de 40% de queda no ano, eu acho que qualquer um vira e fala, pô, a Petrobras vai acabar já. Está numa situação muito crítica. Bom, vamos lá, tem duas coisas que a gente fez. Todos os postos, na verdade, vamos já conciliar a história dos 7 a 10% com os mais de 40% de queda. Os 7 a 10% possivelmente são uma medida teórica de queda de reservatórios tradicionais em forma de sino com formação de arenito ou carbonato. E a partir daí eu vou parar aqui, porque a partir daí vocês conhecem mais do que eu. O que acontece é o seguinte, do meu lado da história, declínio não é isso. O declínio é o declínio do poço, é o declínio do dinheiro que foi colocado lá. Investimento, poço, queda de produção de petróleo. Tá? Se o reservatório cai de 7 a 10%, é ótimo, é uma boa informação, e aí entra um pouco o trabalho, imagino que a maioria de geólogos aqui, entra o trabalho do geólogo, que é saber fazer o furo no lugar certo. E aí, mais uma vez, nossas profissões se encontram. Porque quando
a gente recebe dinheiro do lado de investimentos, o investidor está preocupado em saber qual vai ser a taxa de retorno. E no lado de vocês, uma vez que talvez eu esteja falando bobagem, eu estou cruzando um pouco, tem o geólogo, tem o trabalho dos geólogos, o trabalho dos engenheiros de reservatórios, que eu não sei também até que ponto eles se encontram, mas, de fato, quando é descoberto um reservatório, quando é feita uma descoberta, é delineado o poço, o que a gente espera é que os puros, ou seja, onde as ações, onde vai ser investido o dinheiro da empresa, tenham o maior retorno possível. E é aí que a gente mede. O da Petrobras, poderia falar, poxa, 30%, 40% de declínio, estão fazendo um mau negócio, o pessoal não é bom, não sabe fazer. Pelo contrário, o pessoal é muito bom na Petrobras. Petrobras é uma empresa que lidera tecnologia de produção em águas profundas e ultraprofundas. O que acontece é que os poços vão sendo furados, 75% dos poços entra em queda de produção no primeiro ano de vida, sendo que, em média, essa queda de produção é iniciada antes do terceiro mês de vida do poço. Por quê? É simples. Quando você tem um sistema fechado e você fura esse sistema, imediatamente o que você começa a ter é perda de pressão. Ah, então por que não começa a cair imediatamente? Porque os poços são valvulados. Então, é a válvula que define o momento em que a vazão vai diminuir. Ou seja, quando a pressão interna começa a ficar menor do que a válvula, a retenção da válvula, a gente inicia essa queda. Então, ainda que o reservatório caia de 7% a 10% ao ano, os poços iniciam normalmente o processo de queda dentro do primeiro ano de vida, e aí depois eles têm que ser repostos. Na medida em que os poços perdem um nível de produtividade adequado, esses poços são fechados, furado um novo poço, e esse poço é conectado na plataforma de produção. Obviamente com ajudas de pressão de água, que vem por baixo, e injeção de gás, que vem por cima, para fazer com que aquele reservatório cuspa o máximo saudável dentro do sistema de petróleo. Então, só voltando para fechar a questão do título do relatório, quando a Petrobras descobriu o pré-sal, foi anunciado em 21 de setembro de 2007. Por que eu não esqueço dessa data? Eu comecei a trabalhar com energia no banco em abril de 2007 e eu estava fazendo um trabalho com açúcar e álcool. E esse trabalho foi interrompido bruscamente em setembro, quando a Petrobras fez esse anúncio e o papel explodiu. O que a gente entendeu é o seguinte: a Petrobras, naquela época, ela tinha a maior frota de rigs, sondas de perfuração de águas profundas do mundo. Era a maior frota. Eles tinham 5 sondas de águas profundas. Uma sonda de perfuração basicamente tem 3 funções. Ela faz exploração, ela faz manutenção e ela faz desenvolvimento. Um dos problemas é que quando você descobre um reservatório e comunica a descoberta para a ANP, você acaba propondo um plano de desenvolvimento. E se esse plano não é feito, ou se o próprio plano de exploração é atrasado, a empresa é obrigada a devolver os campos. Então a Petrobras se viu frente a uma escolha de Sofia. Ou ela desenvolvia o pré-sal naquele momento, ou ela seria obrigada a devolver. Sendo que ela alocou essas sondas para desenvolvimento do pré-sal, o que aconteceu é que o pós-sal acabou ficando com a manutenção comprometida. E a partir daí eu vou mostrar daqui a pouco, vocês vão ver que a taxa de declínio subiu muito. E daí saiu o título de A Escolha de Sofia para esse relatório. Foi o primeiro relatório de análise de dados mensal que a gente fez. Como eu falei, são 9 mil poços ativos, com produção aberta mês a mês desde janeiro de 2005. E eu acho interessante para quem vai acabar trabalhando com isso, mexendo com isso,
explorar esses bancos de dados. A grande dificuldade é fazer o Excel conseguir mexer com aquilo. A gente que mexe com Excel 25 horas por dia levou 3 meses só para conseguir botar os dados dentro do Excel de forma que ele não ficasse com a língua para fora, né? Então, eu deixo isso como desafio. Se alguém fizer em menos de 3 meses, está convidado a vir lá no banco explicar como é que faz. Vamos lá. Eu vou iniciar formalmente aqui, então, e nós vamos começar falando do que aconteceu nos últimos anos que fez com que a Petrobras chegasse na situação em que ela chegou. Eu diria que a Petrobras hoje é uma empresa que tem que fazer uma série de decisões, talvez mais difíceis que a escolha de Sofia. Na verdade, acho que quem tem que fazer essas escolhas agora é o controlador dela, o governo, porque, como a gente vai ver, a situação de caixa chegou num ponto crítico se a gente considerasse a Petrobras como sendo uma empresa normal. Normal seria uma empresa que sobrevivesse sozinha e não tivesse um governo por trás. Como não é o caso, eu diria que a Petrobras não é uma empresa quebrada, como muitos dizem. Se fosse uma empresa independente, poderia talvez caber essa definição ou essa discussão, mas tendo um governo por trás, o que se chama de o sovereign, o soberano por trás dela, a gente acredita que as medidas serão tomadas. Bom, essa linha vermelha, como vocês estão vendo aqui, do lado de cá é o diesel, do lado de lá é a gasolina. A linha vermelha são os preços internos aqui no Brasil. Isso é preço de refinaria sem impostos, tá? Para comparar maçã com maçã. A linha cinza que a gente vê são os preços internacionais. Como a gente pode ver, em 2003, se não me engano, em 2001 já foi basicamente liberado o preço de combustíveis. Ele deveria flutuar livremente, mas por causa do que a gente teve de memória inflacionária, eu não sei se vocês lembram, em 89, no final do governo Sarney, a gente tinha inflação de quase 90% ao mês. Então, a gente tinha essa memória inflacionária e o governo decidiu que não passaria para o mercado a volatilidade dos preços internacionais. Então, como a gente pode ver, aqui em 2003, negociava com prêmio, a linha vermelha para cima. Depois a gente teve, de novo... Aqui em 2003, um período... 2003, um período de prêmio. Aqui a gente tinha idas e vindas. Aqui começa o problema. 2009, não sei para quem se vocês lembram ou não, na verdade foi a crise que a gente teve em 2008, um problema muito sério nos Estados Unidos, né, que é a quebra do Bear Stearns. O petróleo veio de 142, 147 dólares por barril, com previsões de 200 dólares por barril. O petróleo caiu para meros 35 dólares por barril. Nós iniciamos 2009 pagando 112% de prêmio na gasolina que a gente usava e no diesel que a gente usava. Ou seja, o preço internacional despenca e o Brasil mantém os preços fixos. Aqui, mesma coisa com a gasolina seguindo o preço do Brent, tá? Como vocês podem ver, aqui a gente teve um período onde a Petrobras ganhou muito dinheiro. E basicamente ninguém reclamava. Todo mundo até aí estava quieto. A partir de 2010, a coisa virou. Em 2010 a gente tinha problemas tinha uma crise na Síria, crise no Irã, e basicamente a gente teve começo de recuperação mais forte do câmbio aqui dentro. E aí foi gerado um período longo de prejuízo aqui para a Petrobras, tá? Aqui são os dois casos. Nesse gráfico de baixo, o que a gente faz é o seguinte: basicamente a gente pega numa conta anualizada, diariamente a gente calcula qual que é o tamanho do buraco que está acontecendo na Petrobras. Só para vocês terem uma ideia, outubro, novembro, dezembro, aqui 15, em outubro de 13. O
que significa isso? Significa que a Petrobras estava perdendo em receita ou lucro operacional 15 bilhões de reais por vender o petróleo, ou a gasolina e o diesel com desconto no preço internacional. Então foram anualizados, ou seja, aqui 1/12 desse valor que ela perdeu no mês. Foram 15 bi em outubro, 20 em novembro, 20 em dezembro, 20 em janeiro, 24 em fevereiro, e assim foi até que no começo desse ano virou. Aqui embaixo, a gente fez uma outra coisa muito curiosa. Eu chegava para o investidor internacional e falava: meu amigo, toma muito cuidado com a Petrobras nesse momento, porque o que está acontecendo lá com a política de preços é muito sério. A empresa está perdendo 25 bilhões de reais anualizados. Aí o investidor virava para mim e falava: puxa, muito, né? Pode continuar a falar. E aí eu continuava a falar. Confesso que eu fui um pouco lento para perceber que não era o discurso certo. Isso é muito importante. Quando a gente está passando uma informação para um terceiro, a gente precisa escolher muito bem a língua que a gente vai falar com esse terceiro. E apesar de eu estar falando com investidores, dinheiro não era a língua para ser usado. Olha a diferença. Eu chegava para o investidor depois e falava: meu amigo, toma cuidado com a Petrobras nesse momento. Com a atual política de governo, só para manter o preço da gasolina e do diesel atuais, a Petrobras está jogando o equivalente a 434 mil barris de produção por dia fora, só para pagar esse subsídio. Isso significa praticamente 1/3 da produção de petróleo no país. Aí o sujeito pulava da cadeira e falava: não é possível. Falava: pois é isso que acontece. Infelizmente aqui é média mensal. Esse número chegou a mais de 900 mil barris por dia para subsidiar gasolina e diesel para a gente. Meu speech aqui, como eu falei, eu sou totalmente apartidário. Eu estou olhando para uma empresa, não elogio nem critico o governo, estou fora disso. A única coisa que eu acho interessante falar aqui é que durante todo esse período a gente teve a nossa gasolina e o nosso diesel com subsídio muito forte. E agora, quando se fala em aumentar, vem uma crítica muito forte. É muito interessante como ninguém percebeu o que estava acontecendo. Talvez, se o preço tivesse sido mantido a mercado e o governo virasse e falasse literalmente: estou dando 15, 20 bilhões de reais para subsídio de combustíveis, a Petrobras não estaria desse jeito e a situação geral também não estaria desse jeito. Bom, basicamente, esse foi o grande problema que a Petrobras teve. Vamos passar para o próximo? Isso aqui vira? Vira. Ah, tá ótimo. Não está aqui o totalizador lá, o acumulador não está. Basicamente foram 63 mil, ele trabalha e eu só faço. 63 bilhões de reais perdidos em receita ou lucro operacional em 2012, 2013, 2014. Será que valeu a pena? Bom, esse basicamente, lembrem disso, no fim eu vou falar sobre o problema de caixa hoje e a situação da companhia. Eu diria que esse foi o grande elemento que pôs a Petrobras na situação onde ela está hoje. Eu queria falar um pouquinho de produção e falar do pré-sal, apresentar um pouco do pré-sal para vocês. Não sei quantos vocês conhecem o pré-sal, mas olha que coisa interessante. Em 2010 praticamente não existia pré-sal. Em praticamente 5 anos, o pré-sal ele já representa, não consigo nem ver lá, 30% de toda a produção de petróleo no Brasil. Foram 657 mil barris, só 47 poços. E acreditem ou não, ainda tem gente nesse mundo que me pergunta se o pré-sal é viável. Saíram artigos lá fora dizendo, e talvez para vocês possa fazer sentido, para mim não fazia, porque o pré-sal já estava em produção. E eu não entendia como o pessoal escrevia que a pressão era tão grande e a temperatura tão alta que quando se furasse o pré-sal ia ter uma explosão e as sondas de perfuração não iam aguentar.
isso saiu no Bloomberg. Vocês podem procurar que vocês vão achar. Curiosamente, o pré-sal se mostrou uma belíssima escolha de Sofia. Olha que coisa maluca. Isso aqui é um poço de pré-sal. Na média, está até um pouco atrasado isso. Aqui é de uma apresentação que eu usava ano passado, porque eu não estou mais usando já há uns 6 meses. Média de produção de um poço de pré-sal, 12.400 barris por dia. Essa é a vazão. Média de um poço offshore Petrobras não pré-sal, 2.000 barris por dia. O que eu estou falando para vocês é que o pré-sal é 6 vezes mais produtivo do que um poço comum offshore. E eu posso garantir para vocês que o custo não chega a ser o dobro. O capex, o investimento, eu acho que não chega a ser o dobro, e a despesa operacional, eu duvido que ela chegue no dobro. Podemos ainda achar que ela chegue ao dobro. Ou seja, a rentabilidade da Petrobras hoje já está no pré-sal. O pré-sal é a parte mais rentável da produção da Petrobras, e a produção da Petrobras é o que toca a empresa para frente. Só para dar uma ideia para vocês, no Brasil hoje a gente tem exatamente 9.089 poços ativos, 841 no mar, 8.248 em terra. Produção total, 3.096.000 barris equivalentes de petróleo. Por que equivalentes? Porque 2,5 milhões são de petróleo, literalmente, e 95 milhões de metros cúbicos são gás, são produzidos. Tudo isso está distribuído em 309 concessões, operadas por 23 empresas. Obviamente a Petrobras domina isso, mesmo porque o monopólio do petróleo foi quebrado há pouco mais de uma década e não deu tempo de mudar esse jogo ainda. Para vocês terem uma ideia, na história do Brasil foram furados cerca de 30.000 poços. Bastante isso, não é um número grande de poços. Cerca de 30.000 poços furados no Brasil, ou seja, vocês saem a campo, vocês analisam a área, vocês veem aqueles contrastes todos, os picos, viram e falam, aqui tem petróleo. Vai uma empresa, põe milhões para fazer aquele furo, na hipótese de vocês. Quase 30.000 poços já furados no Brasil. Quando a gente vira para os Estados Unidos, dá uma olhada, eles furam cerca de 40.000 poços por ano. 30.000 na nossa história, 40.000 por ano nos Estados Unidos. Só para ver a diferença. Talvez essa seja uma excelente notícia para vocês. Eu acho que deve ter muita coisa para furar aqui, está cheio de campo aí para ser explorado. Apesar dos números, como eu falei, são 9.089 poços em 309 concessões, os 10 maiores campos de produção dos 309, em 10 se produz 60% de todo o petróleo do país. Se você pegar só 20, já dá 80%. Ou seja, em poucos lugares se produz praticamente todo o petróleo. Essa concentração tende a aumentar quando a gente vê esse nível de produtividade que tem no pré-sal. O custo de puxar o petróleo, que chama de lifting cost, do pré-sal brasileiro está em cerca de $9 por barril. Só para dar uma ideia para vocês, o consolidado da Petrobras é cerca de 17. Significa que o não pré-sal está próximo dos $20 por barril. Então, se alguém tem alguma dúvida quanto à rentabilidade do pré-sal, é essa, 9. Obviamente, tem todos os que a gente chama de government take, tem o que o governo toma. O governo toma 10% de royalties na saída, 10% do preço do Brent, basicamente do preço de venda. Ele tomou antes disso o subscription rate, é a taxa que a empresa paga para, bônus de assinatura que a empresa paga para ganhar concessão, e existe ainda o que chama de participação especial, né, o Special Participation, que vai de 0 a 40%
E no pré-sal, basicamente, vai ser 40%, porque ele é baseado na vazão. Os postos de alta vazão pagam cerca de 40% do que chama de lucro econômico, é do que sobra mesmo. Tá? Olha, em dezembro de 2013, o pré-sal já estava no nível de produção que a Petrobras tinha levado 32 anos da sua história para atingir. Tá? E dos 10 maiores postos hoje, quando eu fiz esse gráfico aqui, deve ter uns 6, 8 meses, 7 já eram pré-sal, 7 dos 10, 15 dos 30, ou seja, eu acho que não tem discussão. O futuro aqui é pré-sal. Tá? Basicamente, eu acho que isso é uma explicação, uma introdução do que é o pré-sal. E o não pré-sal, já que o pré-sal está tão bom e esse raio dessa produção não cresce. Olha o que aconteceu aqui com a produção no Brasil. 2009 cresceu 7, 2010 cresceu 5, já desacelerando, ao pré-sal surgindo. 2011 cresceu 2, 2012 menos 2, 2013 menos 2, que foi no ano passado, no ano final? 5, né? Então, o curioso não, foi positivo, só que a gente tem um problema aqui com esses 5. Com a quantidade de capacidade que foi colocada, a Petrobras segurou até o último momento que ela ia dar 7,5 e só acabou vindo 5. E a gente vai mostrar o que está acontecendo no ano que vem. Tem alguma coisa não está boa, eu não sei também o que é, só vou mostrar os nossos números e as nossas conclusões, vocês tomem as suas também. Poxa, mas com todo aquele crescimento de pré-sal, como é que não cresce a produção brasileira? O que acontece aqui é o seguinte, olha aqui, isso aqui foi o que o pré-sal adicionou. Só que a escolha de Sofia acabou causando uma queda gigantesca no pré-sal, que basicamente mais do que compensou toda aquela queda de pré-sal. Ou seja, onde estaríamos nós se o pré-sal não tivesse sido descoberto? Aqui eu vou só dar uma dica até para quem for mexer com aquele banco de dados, como que a gente mexe com dados de petróleo. Isso também foi uma coisa que demorou um pouquinho para a gente aprender. Março de 13, desculpa que está antigo isso, mas é só um frame. Em março de 13, a gente tinha offshore. O onshore é super estável, tá? O onshore é cerca de 8 a 10% da produção brasileira e ele fica super estável. Então, é no offshore que o jogo acontece. Em março de 13, a gente tinha, basicamente, 746 poços produzindo 1.400.000 barris. Como a gente divide? Você tem dois tipos de poços, como eu falei. 80% dos poços são poços que já estão em declínio. Eram 491 poços produzindo 1.063.000 barris dia. Tá? E você tem os poços que estão em crescimento, 255 produzindo 321.000 barris dia. Os poços que estavam declinantes perderam 376.000 barris, 35%. Chegando a março de 14 com 687.000 barris. Os poços que estavam em crescimento, e muito disso, isso não tem crescimento, tem muito fluido de manutenção, volta de manutenção, o sistema vai pegando, é difícil fazer o expurgo disso, pela forma como eles cortam e voltam à manutenção. Mas eles cresceram 201.000 barris, chegando no final a 522.000 barris. E aí entram os novos ativos, os novos poços, investimento. Foram 100 poços trazendo 342.000 barris, e aí você chega de novo na reconstituição do número, 1,5 milhão de barris de produção. Isso é um intervalo de 12 meses, e aí a gente analisa poços declinantes que foram continuados, poços declinantes que foram parados, expurgo de ruído de manutenção do declínio, poços crescentes que foram ruído de manutenção de volta, poços crescentes que foram poços abertos que ainda estão em ramp-up e, finalmente, os novos poços que é fácil de medir. Esse, basicamente, é o framework que a gente usa para conseguir acompanhar essa produção no mês a mês, ver se as capacidades estão entrando, quanto dessas capacidades está sendo puxado e como que a Petrobras está.
Para dar uma ideia para vocês, quando a Petrobras põe uma plataforma nova, por exemplo, ou qualquer outra empresa, o que a gente vê é o seguinte: entramos esse mês com uma plataforma de 180 mil barris de capacidade de produção. Eu gosto de brincar, não existe surpresa negativa na indústria do petróleo, surpresa positiva. Quando alguém virar e falar surpresa na produção, prepare-se, é coisa ruim. Nunca uma plataforma com 200 mil barris de capacidade vai produzir 250 nem 300. O que pode acontecer é da plataforma de 200 mil barris estar produzindo 30 ou 40, que foi o que aconteceu agora com a P Roncador, ela estava em Roncador, acho que é a P52, 180 mil barris de capacidade produzindo 40, estava vindo muita água, petróleo não saía. Então, só olha que dado curioso, a estatística desses números, a gente se diverte. Se alguém quiser brincar com esse número, com esses relatórios, é bem-vindo. No pico, a gente empilhou todos os picos de todas as plataformas. Na média, as plataformas chegaram a 66% da capacidade empilhando os picos. Preocupante, né? Hoje, na média, as plataformas da Petrobras produzem um terço da capacidade delas. 33%. Curioso também, né? Essa é a indústria de petróleo. Se não fosse tão rentável, não funcionaria, porque é muito investimento para pouca produção. Isso que a Petrobras, no geral, tem bons números. Bom, vamos falar um pouquinho, então, continuar falando de produção. Olha só, isso aqui, na verdade, eu quis mostrar para vocês que isso aqui é o decline rate, tá? Todo o offshore production, o change dele, como foi aqui, vocês veem que ele fica mais ou menos estável, tá? Porque isso aqui é o número final consolidado, já usando todos aqueles ativos novos, os poços novos que eles jogam, mas aqui vocês conseguem ver de uma forma muito interessante o que aconteceu. 2007 foi descoberto o pré-sal, mais ou menos em 2009, 2010 o pessoal começou a desenvolver. Levaram todos os rigs para o pré-sal. Hoje a gente tem 42 rigs. A Petrobras continua tendo a maior frota, mas demora para produzir isso e trazer. Então, olha lá, início de produção de pré-sal, lembra que foi cerca de 2010 e aí intensificou. Olha aqui, o que aconteceu com a produção? Decline rate, produção consolidada, perda, chegou a 350 mil barris e em 2012 a Petrobras conseguiu se recompor com as 42 sondas. E aí, recuperação, não só pelo pré-sal, como na recuperação das perdas. Aqui está a perda. Isso aqui é produção inicial dos declinantes. Perda no ano, taxa de declínio. Olha só, ela estava se mantendo aqui, chegou a 36%, na verdade isso aqui é uma média, em 12 ela chegou a 42%, a gente vai caindo e aqui basicamente estabilizado em torno dos 30%. E aqui é a mesma taxa trimestral, mas para dar uma ideia de como a gente acompanha, tá? Esse ano, eu falei que a gente está com problema, olha só, coisa curiosa, a gente estava com 15% de crescimento de produção para esse ano. Por quê? Porque no ano passado, a Petrobras ela acabou instalando, acho que 6 a 8 novas plataformas, e para entregar a capacidade, o que eles faziam? Colocavam a plataforma lá, o barquinho em cima do poço, conectavam um canudinho só, falavam, vamos mudar para o outro, instalar mais um que a gente precisa entregar. Pois bem, entregaram 1 milhão e meio de capacidade e de produção efetiva, entregaram 150 a 200 mil barris, ou seja, o custo veio inteiro. O petróleo não, por isso que esse ano a gente estava esperando o que a gente chama de ramp-up. Só conectar, não tem risco de trazer equipamento, não tem risco de atraso por processo ambiental, porque já está com todas as licenças. Se a gente só mantivesse a produção de dezembro, eu fiz alguma coisa errada aí? Se a gente só mantivesse a produção de dezembro, só mantendo, a gente já cresceria a produção de petróleo esse ano da Petrobras em 8,8%. A gente tinha 15%, porque a gente imaginava que vinha um pouco mais de ramp-up. O que aconteceu? A empresa soltou agora os números do quarto TRI, indicando 4,5% de crescimento. O que significa que,
em dezembro do ano que vem, para chegar nos 4,5%, vai ter que ter caído, quanto que ficou o número final? Produção de janeiro, vai ter que ter caído uns 9% a produção. O que pra gente é assustador. Alguma coisa vai acontecer. Meu palpite, eles vão sair daquela ideia de só trabalhar para a produção e vão começar a olhar a rentabilidade e fechar capacidades na bacia de Campos. Essa eu acho que é a hipótese mais plausível. Hipótese nossa. O número para esse ano está fraquíssimo. Essa é a nossa projeção. Então, 4,6 para esse ano. A gente seguindo o Petrobras, não sei se foi isso que eu falei, era 4,5, 4,6. E para o ano que vem, para o outro ano, 7,5. Uma coisa interessante, eu vou mudar de assunto agora, vamos falar de preço de petróleo. O preço de petróleo caiu pela metade recentemente. Ele estava em 115, 120 dólares por barril e caiu para 45, agora recuperou nos 60. Que raio está acontecendo? Primeira coisa, um pouco de desaceleração no mundo. Vocês podem ver que todas as commodities basicamente caíram, minério de ferro caiu também. Mas, em dezembro, a gente teve algo muito interessante. Teve uma reunião da OPEC, onde a gente esperava um corte de produção, e a Arábia Saudita virou e falou não. O que a gente sabe? A gente sabe que o petróleo, essa é a frase que vocês devem mais ouvir na vida de vocês, né? A idade da pedra não acabou por falta de pedra, o petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Bom, o que acontece é o seguinte, a gente está numa época em que energia eólica está sendo desenvolvida a um custo bem mais baixo. Na Alemanha, eu acho que já passa de 10% a operação de eólica. Os carros com alguma tecnologia elétrica já estão se tornando bastante populares. E tem um outro combustível que concorre muito, que pouca gente presta atenção, que é o que a gente chama de eficiência energética. Entra em qualquer carro um pouco mais novo, um Audi, uma BM, uns carros de ponta. Esse que vocês têm aí fora, desculpa a ingenuidade. Vocês já devem ter percebido que o carro de vocês, quando vocês param no farol, encostou o pé no freio, ele desliga o motor. Tirou o pé do freio, ele liga de novo e começa a andar. Motores de alumínio. Esses carros estão fazendo hoje mais de 20 km por dia. Esse é um enorme concorrente. Ou seja, o tempo corre contra o petróleo. Petróleo é barato? É. O tempo corre contra o petróleo. Há uns 3, 4 anos, eu estava participando de um seminário e veio uma pergunta muito curiosa do mediador desse seminário. Ele virou para mim e falou, se tivesse que dar um conselho para presidente, que conselho você daria? Felizmente era só uma seminário, não tinha nada mais concreto do que isso, mas eu falei, eu venderia o pré-sal o quanto antes. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, por causa de todos esses problemas que a gente está tendo aqui, com essas regulações, agora a Petrobras do jeito que está, ela não pode entrar em competição, em leilões e tudo mais. Na verdade, a gente está tendo um problema muito grande de perda de tempo. Se é que a gente tem de 70 a 100 bilhões de barris embaixo da terra, a melhor coisa que a gente podia ter feito era tentar desenvolver isso o quanto antes. O que a gente teve é que a política industrial que foi colocada para a gente desde 2002, 2003 foi conteúdo local. O problema, aliás, o grande problema que a gente tem é que da forma que foi colocado esse conteúdo local, e aí isso é uma coisa, é a forma que eu analiso isso, não é a verdade absoluta, é o meu ponto de vista. Basicamente, para construir um tanker, um navio, a gente precisa de é um tripé. Precisa ter uma regulação trabalhista com alta flexibilidade, precisa ter acesso a capital barato e precisa ter mão de obra hiper qualificada. Singapura, Coreia, eles levaram 30 anos para conseguir tirar esse mercado do Japão. O Brasil, do jeito que está hoje, ele tem uma dificuldade muito grande de fazer isso. A gente tem visto aí nos estaleiros,
o preço é altíssimo e a qualidade é duvidosa. Eu não sei aonde vai acabar isso, é difícil a gente saber porque a gente está no começo desse processo, mas eu tenho a impressão de que esse processo não vai acabar bem sem que a gente tenha uma condição parecida com a condição que esses países têm. O que é uma coisa que se provou muito eficiente no Brasil? É a Embraer. A Embraer é uma grande integradora, ela importa 90% dos componentes que não conseguem, por N razões, serem feitos de forma competitiva aqui, e com a integração dela, ela cria uma capacidade competitiva para a produção dela e tem prosperado. Ou seja, um dos grandes obstáculos que a gente tem hoje aqui é conciliar a história de conteúdo local com a viabilidade de produção desses equipamentos. Aonde está o ganho na produção de petróleo? Agora eu estou falando do lado do governo que está sediando as empresas produtoras. O grande ganho está no government take. Se a gente pegar se a gente pegar o bônus de assinatura, os 10% dos royalties e até os 40% de participação, ou 50%, 60%, 70% do sharing system, são centenas de bilhões de dólares que saem do fundo do mar e se tornam capacidade de investimento e desenvolvimento no país. Essa era a forma mais rápida de fazer dinheiro com esse petróleo. Quando o pré-sal foi descoberto, no Brasil, a descoberta do pré-sal, ela tinha representado mais de 1/3 de toda a descoberta de hidrocarbonetos do planeta. Mais de 1/3. Depois disso, o que veio? Veio shale nos Estados Unidos, veio shale na China, veio shale na Argentina e outras descobertas mundo afora. Tinha pré-sal na costa da África, que é uma costa, como vocês chamam, homóloga, análoga à costa brasileira. Veio grandes descobertas em Angola, grandes descobertas lá de lá e também no México. E o México está desregulamentando. Perdemos uma excelente oportunidade de colocar nosso petróleo para ser desenvolvido à custa dos outros. Isso é o mais importante. A Exxon veio para cá desenvolver um campo. O campo dela se chamava Azulão. Furou, acabou não tendo petróleo. Foi um dos furos na água aqui do pré-sal. Gastou um monte de dinheiro e foi embora. E hoje, esse pessoal está investindo nos Estados Unidos, porque o shale estava trazendo até pouco para eles um resultado grande. Então, minha opinião, infelizmente nós perdemos uma onda super importante no trem que passou. Esse não volta. O que acontece hoje então? A Arábia Saudita virou e falou, não vou cortar. Por quê? Porque com petróleo acima de $100 o barril, eu estou viabilizando concorrência para mim. Estou viabilizando o desenvolvimento de novas fontes, estou viabilizando novas fronteiras de petróleo. Hoje é maior, vocês sabem quem é a maior reserva de petróleo do planeta? Alguém sabe aqui? Arábia Saudita? Não. Quem? Venezuela, exatamente. Venezuela tem mais petróleo que a Arábia Saudita. Não sei exatamente em termos de produção como é isso, eles têm um petróleo muito pesado lá. Petróleo, não sei se vocês conhecem o tal do API, tem petróleo lá com menos de 8 de API. É um petróleo realmente difícil, tem que usar muito sintético para ele ter valor comercial. Mas na Arábia Saudita, é tamanho o volume de reservas que eles têm, quando acabar a reserva de todo mundo no planeta, se é que vai acabar, se a gente continuasse com o regime de consumo que a gente tem, eles ainda teriam várias décadas de petróleo. Ou seja, quando você está nessa posição, o que você quer fazer? Óbvio, você quer manter o teu share o máximo de tempo possível para conseguir ir monetizando a tua reserva. Porque se eles deixarem a coisa correr e os outros saírem vendendo toda a sua reserva, todo mundo vai ter otimizado, vendido bem a sua reserva e a Arábia Saudita vai morrer abraçada com um monte de petróleo de mãos dadas para o Brasil, com o Brasil, que do jeito que a gente está indo, a gente não consegue tirar esse monte de petróleo que foi descoberto há 3, 4 anos aí. Então,
Quando eles cortaram, não cortaram a produção, o que aconteceu? Petróleo começou a cair 50%. Isso aqui é um número interessante, é um número de sondas de perfuração ativos nos Estados Unidos. Então, o que a gente acaba vendo aí é que a Arábia Saudita conseguiu um grande objetivo. Olha a diminuição da velocidade de perfuração nos Estados Unidos, diminuição de número de rigs. Esse ano não vai ter cerca de 40 mil furos lá, 38, 35 mil furos. Vai ter menos, graças à política da Arábia Saudita. O que vai dar? Não sei. Muito difícil especular preço de petróleo. Eu não sou analista de petróleo, eu sou analista de empresas de petróleo. Os analistas de petróleo, via de regra, erram, como erram os analistas de commodities. A China está retraindo, a China já tinha planejado diminuir o crescimento dela há mais de 7 anos, ela diminuiu conforme o planejado. Quem cresce hoje é a Índia, e a Índia talvez possa criar uma nova demanda. Por hora, a Arábia Saudita está conseguindo a redução que ela tanto queria. Bom, o que está acontecendo com a Petrobras? A Petrobras, como a gente viu, perdeu um monte de dinheiro com a política de subsídio de combustíveis, né? E a taxa de retorno dela despencou. Era uma empresa que trazia cerca de 34% de retorno, hoje ela está nos meros 6%, 7%, 5%. Quem aqui gostaria de colocar seu dinheiro hoje para aplicar e eu devolvo ele com 5% nominais daqui a um ano? Alguém está interessado nisso? Aplicando em títulos do governo, você tem hoje 12% de retorno. E nem quando estava abaixo, a gente chegava, a gente estava próximo disso, quando estava abaixo, só que sem risco, aqui com risco grande. Por que isso está acontecendo? Porque a taxa de porque os ativos em construção cresceram muito, ou seja, foi colocado muito investimento em construção que ainda não está gerando nada. E a gente cai numa situação muito curiosa. E, desculpa, esse é um quadro bem financeiro, mas esse é um quadro que ilustra o que aconteceu com a Petrobras hoje. Isso aqui é basicamente uma sensibilização de preço de petróleo e câmbio. Desse lado a gente tem resultado operacional e desse lado o lucro líquido. Olha que coisa curiosa. Quando o petróleo tiver 50 dólares por barril, a Petrobras, a 2,90, vai estar fazendo 20 bilhões de reais de lucro. Quando o petróleo tiver 80, ela vai estar fazendo 15 bilhões de lucro. Faz sentido isso? Isso não faz sentido nenhum. A Petrobras é uma empresa de petróleo, ela é focada em petróleo, ela tem que ganhar muito dinheiro quando o petróleo sobe e ela tem que ter uma redução muito forte de lucro quando o petróleo cai. Por isso que eu fiz a parte de baixo aqui. Em situação normal de preços, ou seja, flutuando preços internacionais, como acontece com a grande maioria das companhias de petróleo no mundo, aliás, tirando algumas exceções, vamos dizer, são países que nem se comparam com a dinâmica da nossa economia, eu não conheço nenhuma empresa que esteja dentro desse sistema de controle de preços, mas se os preços flutuassem, a Petrobras hoje, com o petróleo a 50 dólares, perderia 17 bilhões de reais, resultado final, e aos 90 dólares ela ganharia 29 bilhões de reais de lucro. Na verdade, o que vocês devem olhar é isso aqui, quando ela vira positiva. Ela vira positiva nos 65 dólares por barril, ou seja, isso também é preocupante. 65 dólares é o que a gente chama de break-even. A partir daí a empresa perde dinheiro. E eu vou ser sincero, isso não é um bom investimento hoje. É uma empresa que está com muito peso. Petrobras não é só EIP. EIP, exploração e produção, é o que faz o dinheiro de uma companhia de petróleo. Só que a Petrobras, ela carrega, além do EIP, tem todo o abastecimento, ela tem, que é o downstream, ela tem ativos de transporte, ela tem infraestrutura, ela tem empresa petroquímica, ela tem empresa de fertilizantes, ela tem um mundo de outras coisas que certamente não dão a mesma rentabilidade do petróleo e, infelizmente, ela vai precisar de uma reestruturação de ativos e de uma reestruturação operacional que já foi sinalizada e aparentemente iniciada, para que ela volte a ter os níveis de retorno das empresas internacionais que trazem cerca de
depende, óbvio, do preço do petróleo, mas entre 15% e 25% de taxa de retorno de investimento. Então, hoje, essa é a armadilha em que a empresa se encontra. Isso aqui, eu acho que esse é o último gráfico. Agradeço pela paciência de vocês. Eu queria mostrar um pouco como a gente vê o papel, e isso é uma ajuda que eu acho para vocês, é muito grande, para vocês entenderem como funciona o mercado, o que um ativo acaba valendo ou não. Esse é um indicador de múltiplo, preço-lucro, que é como as empresas de petróleo são negociadas. Opa, olha, essa faixa cinza, ela compreende um grupo de umas 15, 20 empresas de petróleo internacionais, tá? A linha verde, ela significa as majors. Eu coloquei 4 aqui, que são Exxon, Chevron, Total e BP. E elas basicamente refletem o que uma empresa do porte da Petrobras tem como nível de negociação, tá? E a linha vermelha aqui é a história da Petrobras. Olha que curioso, de 2003 a 2006, 2007, a Petrobras tinha sido então, até os últimos 30 anos de história, possivelmente um dos maiores e melhores casos na indústria de petróleo e uma das maiores valorizações que essa indústria teve. Em 2007, como eu falei para vocês, a gente teve, isso aqui é a alta das commodities, você vê que tudo subiu, mas a gente teve a descoberta do pré-sal. E a descoberta do pré-sal, não sei se foi uma coisa boa ou se foi a maldição da Petrobras, porque ela passou a chamar uma atenção que ela não chamava antes. Veio a crise de 2008 e a partir daqui aconteceu a mágica. Olha, isso aqui a gente chama no mercado de dog, é o cachorro do mercado. Olha o nível em que as empresas eram negociadas, as majors, que são a referência básica, e olha a Petrobras aqui, abaixo de todas. Quando ela descobre o pré-sal e dá o salto, vocês reparam como aqui ela gruda na linha verde, ela passa a negociar no múltiplo das majors, que é de 9 a 11 vezes o lucro. Aqui ela vai tradando nas majors, opa, aqui ela descolou. Não, ela não descolou. Na verdade tem essa linha azul aqui, que a gente ajusta o problema do câmbio, aqui das variações do câmbio para o resultado dela. Então ninguém negocia o lucro imaginando o descolamento de câmbio. Então vocês veem que aqui ela ainda continua basicamente colada. E essa é a forma como uma empresa de petróleo é negociada no mundo. Preço por lucro. E é basicamente assim que a gente acompanha, e a gente sabe que a cada vez que ela descola, ela vai voltar e vai encostar aqui. Aqui, por exemplo, são momentos onde a gente dá ponto de venda do papel, para quando ele chega aqui a gente dá ponto de compra de novo. Tá? Basicamente espero ter abordado aí os temas. Eu não sei se vocês querem fazer perguntas ou querem levantar alguns temas que eu posso não saber responder, mas o Marcos sempre sabe. No leilão do campo de Libra, que é considerado um dos maiores do pré-sal, a mídia especulou muito que não tinha as empresas grandes de petróleo americanas, Shell, Exxon, Chevron, nenhuma delas veio participar. Existe algum motivo além das teorias conspiratórias da mídia? Olha, na verdade a Shell ela está dentro do consórcio, tá? Ela está participando, mas de fato as americanas não vieram. Olha, duas coisas. Primeira, vamos começar pelo lado politicamente correto. O pré-sal estava bombando e o pessoal estava com investimentos hiper rentáveis lá nos Estados Unidos e se mantendo lá. Segundo ponto, a Exxon é uma das empresas mais importantes. Você pode ver que mesmo com queda de 50% no petróleo, o papel da Exxon caiu menos de 10%. Tá? Por quê? Porque a Exxon é uma empresa que ela não se aventurou a muitos novos processos nos últimos anos, que faz com que ela tenha uma das taxas de retorno mais altas do mercado, e ela é uma grande pagadora de dividendos. Agora, entre nós, você entraria contra uma empresa que tem praticamente o monopólio do país, uma empresa do governo,
num leilão patrocinado pelo governo do maior campo já descoberto no Brasil. Não dá, eu acho que foi essa a lógica desse leilão. Tá? Foi o primeiro, eu acho que teve todo um contexto. Eu imagino que nesse ano não. Em situações normais, nesse ano, já seria quebrada a forma como estão sendo leiloados o pré-sal naquela política de partilha. Em dezembro de 12, a presidente da ANP, a Chandriar, já foi para o Congresso começar a discutir isso. É um ônus muito, muito pesado para a Petrobras, tem que ser a única operadora de todos os campos de pré-sal e tem que ter 30% de tudo. Então isso vai cair, mas eu diria que esse leilão foi mais o primeiro, não é tão conspiratório, mas não fazia sentido ninguém dar. Que gráfico que você coloca a variação do câmbio com o preço do barril? Eu não entendi por que quando está mais alto está perdendo e quando está mais baixo está ganhando. Vamos lá. Qual? O de cima? Da direita de cima. Da direita de cima. O que acontece é o seguinte, caiu o preço do petróleo, ao invés de 62 bilhões no 60, ela está fazendo 67 bilhões de lucro operacional. Por quê? Muito simples a questão. Preço da gasolina e do diesel fixos, congelados. Quando o preço do petróleo cai, o custo de importação cai e o custo que eles pagam para o governo, que é o royalty, a participação especial, caem, porque eles são pagos no preço, no câmbio do dia com o Brent do dia. Então, isso é sobre toda a produção, cai o custo de toda a produção, só que só cai a receita de parte da produção, e é por isso que aumenta. E é isso é um problema enorme para a Petrobras, porque quem compra uma empresa de petróleo está comprando petróleo. E quando você compra uma empresa nessa condição, você está vendendo petróleo, porque se o petróleo cai, aumenta a tua rentabilidade, e se o petróleo sobe, diminui a tua rentabilidade. Isso é uma armadilha, isso é uma aberração. Tá? José Prata, sobre o coletivo produtivo. Desculpa a ignorância porque eu não sou geólogo, né? Mas eu entendo que, digamos, hipótese em que o óleo custe 100 dinheiros no barril na boca do poço. Não. A bomba de combustível vai custar tipo dobro. Né? É lógico que óleo diesel é uma coisa, por exemplo, de aviação é outra, asfalto é outra. Mas depois que você extrair, tem uma cadeia aí que envolve transporte, refino e distribuição. A minha pergunta é se esses valores são mais ou menos constantes. Tipo assim, vai para 60, então vocês no refino e distribuição aí agora se viram com outro plano. Ou se existe uma competição interna. Eu vejo que você tem um argumento no sentido também de fatiar a empresa, que facilita e dificulta algumas coisas. E o meu segundo comentário é um pequenino sarcasmo, não é? Se você permite. Você poderia sugerir para o comandante em chefe que a tua ideia era que você venderia o pré-sal quanto antes, o que nos cria um problema muito grave de achar um otário para comprá-lo. Não sei se a Bradespar faria esse sacrifício heróico das coisas, mas teremos que ligar para a Raiza. Bom, vamos para a primeira parte da resposta. Uma coisa curiosa, que a gente vê essa estrutura que você mencionou, ela na verdade varia um pouco de país para país. Tá? A gente aqui no Brasil tem uma carga tributária grande em cima entre a refinaria e o posto de gasolina. Isso acontece em praticamente todos os países, tá? Com exceção dos Estados Unidos, onde essa cunha tributária é menor e é o país mais competitivo do planeta, onde todos os outros custos acabam sendo competitivos e fazendo com que a coisa flua de uma forma diferente. Tá? De uma forma geral aqui, eu diria que na distribuição tem sido razoavelmente fixo o FII deles, a taxa de distribuição, mesmo porque aqui no Brasil a distribuição é diferente de muitos outros países. Você tem aqui basicamente a BR com 36% do mercado, depois esse mercado 80 e tantos por cento deles são divididos entre BR, Ultra
o Ipiranga, né? A Cosan e a Ali. Esse pessoal aqui, eles não podem ter posto, eles só têm a bandeira, tá? E isso já diferencia um pouco de outros locais. É um mercado extremamente consolidado e eles levam cerca de uns R$80 por metro cúbico, ou seja, por 1.000 litros. Está mais ou menos fixo isso. Os donos de postos no varejo, ou seja, no último canal, eles fazem a margem deles de acordo com a competição que eles têm. Então, não existe muito controle sobre isso, mas a refinaria ela é totalmente controlada. Respondi a sua pergunta? Tá. Do segundo lado, é uma questão boa essa. Olha, eu acredito que, chego a ver os números que eu mostrei de pré-sal, o pré-sal é 6 vezes mais produtivo do que o não pré-sal, e hoje o lucro da Petrobras está no pré-sal. Não é uma operação simples, é uma operação para cachorro muito grande. Aliás, uma coisa que eu não falei, no shale, o grande barato do shale, que caiu aí, talvez essa é uma parte, fiquem off aqui com a gente, tá? Estamos aqui juntos. A grande diferença do shale para o que a gente tem nas fronteiras tradicionais é que na fronteira tradicional você precisa colocar bilhões de dólares e esperar um ciclo de cerca de, são 4, 5 anos de desenvolvimento, 22 anos de declínio. Mais ou menos, essa é a curva. O shale não. O shale é um negócio muito rápido, muito curtinho, totalmente escalável. Ele não é assim. Ele é assim. Quer fazer um ciclo de bilhão? Faça um ciclo de bilhão. Quer fazer um ciclo de alguns milhões? Faça um ciclo de alguns milhões. A ordem de grandeza do shale é quanto o barril está dentro da estrada? Eu tenho muita dificuldade de falar. Eu realmente não conheço. Eu não sei se... eu não tenho conhecimento técnico nesse ponto disso. O pré-sal é uma das melhores fronteiras novas que a gente tem visto. O pré-sal com $9 de lifting. Vamos dizer que... Me dá o preço do petróleo. Que preço que você acha que vai estar por aí? A gente já faz um cálculo básico. 80, vamos dizer então, a 80 eles vão pagar, como é óleo doce, com API 30, 31, vamos dizer que pague 8 de royalties, 9 com 8, se eu ainda faço, tá 17, é isso? E aí, government take, vamos botar mais uns 20, 37, eu acho que está seguro. A grande questão aqui é risco exploratório. O problema é que a taxa de descoberta aqui é altíssima. Aqui no Brasil é uma das maiores taxas que a gente viu. A Petrobras mostra um número superior a 80%. Se fosse seguir nesses níveis, eu não sei se daria para chamar de otário o investidor, porque eu acho que tem sido muito bom o retorno. Na verdade, o governo, quando eu falo vender, eu estou sendo tendencioso. Eu acho que o governo devia colocar para exploração isso, colocar isso para virar dinheiro o quanto antes, porque com esse dinheiro dá para se fazer muita coisa hoje. E na velocidade em que a eficiência energética tem se desenvolvido, eu não sei se a gente vai conseguir isso para frente. É difícil dizer, mas pelo menos a gente tinha isso na mão na época. E uma coisa interessante, eu falei, eu acho o conteúdo local, do jeito que foi colocado aqui, eu acho muito difícil de acontecer, porque ele contraria toda uma lógica de negócios que tem aqui. Mas talvez com a escala que a gente traria, com todo esse pessoal aqui, outras soluções teriam surgido e um outro nível de investimento teria acontecido aqui dentro dessa indústria. Eu acho que o ganho teria sido grande. Me parece ter sido uma grande miopia a forma como foi implementado essa política de conteúdo local. Ok. Para aproveitar um gancho aí que você está falando dessa questão, com várias recentemente vender óleo, sal, explorar, você até coloca essas questões, os fatores que são concorrentes ao petróleo, né,
energética, o gás, essa modalidade mais tradicional. E ao mesmo tempo você coloca assim, essa questão da Arábia Saudita, né, dos grandes países produtores estarem controlando os preços da produção para limitar essas novas fontes de petróleo. E eu não queria falar com você, porque parece um pouco contraditório essa ideia de você falar, olha, no futuro não está